Estamos agora no terceiro tópico da lição da Escola Sabatina desta semana, nesta série de lições últimas, no final desse trimestre, onde estamos estudando sobre o sábado. As últimas lições vieram abordando sobre a questão do sábado. E essa é uma lição muito prática e vem falando sobre, neste terceiro tópico, sobre trabalho secular. Vamos perceber, então, o que deve ou não ser feito em relação ao sábado ou no sábado e tirar lições de algumas experiências que aconteceram lá no passado, através de episódios do período do povo de Israel e perceber, enfim, tirar lições para o nosso dia a dia, Perceber no que impactou a forma como eles se conduziram naqueles dias. Primeira pergunta: o que revela a natureza solene das ordens de Deus quanto à guarda do sábado? Esse é um dos textos que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar o caráter amoroso de Deus. Porque com relação ao sábado, Deus disse: vocês devem guardar os meus sábados, porque santo é para vós. E aqui é muito importante a gente frisar a questão, principalmente para os nossos amigos que estão nos assistindo agora, que não conhecem e talvez esteja aqui pela primeira vez. Mas esse negócio de sábado, meu pastor sempre disse que isso é coisa do Antigo Testamento, e esse pessoal está falando assim do sábado. Não, o sábado foi feito por causa do homem, disse Jesus. E então, para toda a humanidade, Deus tem esse dia tão especial. E lá no Antigo Israel, Deus disse que se alguém transgredisse, ou aquele que profanar o sábado, certamente será extirpado do meio do seu povo. E aconteceu. Um cidadão foi pego, acho que colhendo lenha durante o sábado, e a sentença foi: tem que morrer. Então, a gente vê a solenidade com relação ao sábado. Só que é uma coisa que a gente deve também... Deus, ele tem o seu ideal, tem a sua palavra. A igreja procura viver de acordo com a palavra de Deus. Mas se a gente vê durante todo o período da história do povo de Deus, sempre houve alguém que arriscou a desobedecer isso. E nós vemos aqui na lição um contexto muito interessante, que é de Neemias, quando ele volta da Pérsia, para reformar os muros de Jerusalém. E ele percebe que tinha muitas pessoas que, conhecendo essa mensagem sobre o sábado, estavam transgredindo o sábado, até comercializando, carregando cargas durante o sábado. Então ele repreendeu essas pessoas de forma bem severa, bem específica. E aqui ele fez uma reforma na adoração no contexto geral. E essa reforma também passou pela observância do sábado. E nós que conhecemos essa verdade, você que está conhecendo nesse momento, pode procurar Deus para que Deus te dê um coração ensinável, para que você possa obedecer, para que você possa praticar, porque afinal é isso que Deus quer, Não quer ouvinte, Ele quer praticante da sua palavra, porque somente um praticante pode ser uma testemunha. Isso, então nós vimos que foi bem veemente a essa ordenança, a tal ponto de trazer até uma sentença àqueles que descumprissem, Agora, na pergunta B, nos diz o seguinte: e quanto a carregar peso e fazer viagens desnecessárias? Veja que aqui a lição está se aprofundando em questões bem práticas, de trabalho secular, conforme é o título do tópico. Carregar cargas, fazer os trabalhos comuns do dia a dia, será que isso é tolerado ao sábado? De repente, a semana foi tão corrida, eu esqueci de que eu precisava fazer aquela tarefa. Então vamos voltar para o texto lá do início da lição, que foi falado que os ministros devem ensinar, devem ser cautelosos no ensino, para que os professos guardadores do sábado não sejam semelhantes aos guardadores do domingo. Ou seja, não sejam teóricos, mas sejam práticos. Então, Jeremias também ele encontrou essa mesma dificuldade. E você vai perceber que durante todo o Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, você vem
você percebe Deus sempre trazendo ensinamentos e confirmando a relação entre a observância do sábado e a forma de você agradar a Deus. Então, nesse contexto, o Jeremias diz assim, olha, guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis carga das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o sábado, como eu ordenei a vossos pais. Então Deus está sempre trazendo, olha, no passado eu ordenei aos vossos pais, como é que tem que fazer. Só que os judeus, eles bagunçaram tudo isso aqui. Diante disso que não podia levar carga de sábado, eles começaram a criar um tanto de... Regras. Só sobre o sábado, acho que era mais de 700... Mais de 600 mais de 600, perdão, mais de 600 regras. E diante de todas essas regras, eles tiraram tudo da santidade do sábado. Então, você tem que ter bom senso. Por exemplo, Ellen White aqui fala sobre viagem, e nós temos que entender que o contexto de viagem na época dela, na maioria das vezes, era navegação. Então, não era uma viagem que você fazia em um dia, por exemplo. Às vezes era semana, meses, mas ela fala, você tem que se programar para não chegar no sábado. E aqui também tem um princípio que Deus ele quer que entendamos. É o princípio da necessidade. Um exemplo. Nós residimos aqui. Eu moro em Itu e o irmão Luzirei mora em Sorocaba. Nós temos a igreja aqui em Itu e em Sorocaba nós temos 2 igrejas. Há necessidade, a não ser que eu esteja na escala e não consiga ir em outro dia, eu sair daqui lá para a zona leste de São Paulo, numa igreja, só porque lá eu vou, o louvor é melhor, só porque não sei o quê, aí eu vou sempre, a minha preferência. Então, nós temos que ter cuidado, porque hoje, mesmo no movimento de reforma, o sábado às vezes tem sido transgredido. Porque a gente não tem essa preocupação, não tem esse zelo de entender a necessidade. E se tiver necessidade que você tem que entregar a palavra lá, se organize para você não chegar no sábado. E se tiver que chegar no sábado, aqui fala sobre os preparativos. Você tem que fazer tudo antes. Exemplo, se você tem carro, abastece o carro na sexta-feira. Ah, não, mas eu já vou... Que diferença faz? Eu já estou indo lá... Não pode. Nós temos que ter esse senso de urgência. Ou você que pertence a um grupo musical aí quer sair daqui de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, para ir para Curitiba, nós vamos sempre colocando todas as nossas necessidades. E acabamos transgredindo o sábado. Nós precisamos de uma reforma nesse detalhe aqui. Eu achei muito importante a questão de viagem desnecessária. O que é uma viagem desnecessária? Porque lembra da cautela? Cautela no ensinamento. Aí você vai viajar, aí sai do trabalho, aí já entra no ônibus, aí quando chega lá tem que tomar banho e começa a sair aquele tanto de mala de dentro do ônibus, porque o pessoal... Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a questão do sábado é ponto de salvação, sim. É um sinal entre Deus e o seu povo. E, inclusive, estudando essa lição, eu tomei algumas decisões pessoais com relação à santificação do sábado. Nós temos que ter cuidado. Precisamos fazer essas resoluções, né? A luz vem para a gente. Às vezes, talvez tenhamos, se não conhecia assim com maior profundidade como devemos agir em relação ao sábado, a lição vem nos trazendo essas exortações, esses ensinamentos, ou de repente era um ensinamento que já estava um tanto amortecido dentro da nossa mente, meio esquecido, mas agora a lição vem trazer nova vida a esse ensinamento. Vamos procurar. Só antes de... Tem uma frase que é bem o início da nota aqui da pergunta B, diz assim: se queremos a bênção prometida aos obedientes, a bênção da salvação, a bênçãos espirituais no mundo presente, assim por diante, devemos observar o sábado com mais rigor. O fato é que nós falamos, não, mas não é
tão assim. No passado as pessoas eram muito rigorosas com relação à questão do sábado, não faça isso, não faça aquilo. Talvez em alguns pontos e alguns aspectos, mas será que hoje nós não passamos para uma situação completamente inversa e também não estamos no equilíbrio de agirmos no sábado de uma forma tão, como um dia tão banal, tão comum, onde de repente guardamos? Muitos guardam o sábado, deixam ou cessam de fazer as coisas comuns do dia a dia. Mas será que estamos santificando o sábado? O mandamento não nos chama a apenas guardar, cessar atividades, apesar de que aqui faz menção de atividades que não devem ser realizadas no sábado. Nos chama atenção para a necessidade de santificar. E às vezes estamos gastando em dormir, em passear para estar com amigos, viajando de um lado para outro, né, irmãos? E às vezes debaixo da desculpa que é para fazer uma atividade necessária, quando na verdade é apenas porque durante a semana nós estamos tão esgotados em realizar, em buscar os nossos próprios interesses, que daí quando tem alguma coisa ligada com espiritualidade, daí jogamos para dentro do sábado, porque daí no sábado pode. Será que não tem sido, será que a negligência de reservar espaço na semana também para Deus, não tem feito com que a gente jogue para dentro do tempo de Deus coisas que são desnecessárias? Nós temos assim, uma tentação muito grande, irmão Luzilei. Eu estou falando de prática, né? Por exemplo, a gente analisa assim, a questão da viagem no sábado. É que antes era muito difícil você viajar mesmo, tinha que selar o cavalo, tinha que fazer não sei o quê, mas talvez o cavalo apenas ganhou rodinha, que é o carro, né? Talvez, aí a gente pensa assim, não, esse pastor está sendo muito legalista, como é que não pode? É meu conjunto, é meu grupo, eles precisam, é uma forma que a gente se envolve na igreja. Pessoal, vamos atentar para a espiritualidade do sábado. Será que nós glorificamos a Deus mesmo? Deus não surpreende, Deus não vai olhar para você e dizer assim, olha, o Uziel passou a semana toda trabalhando, acordando 5 da manhã, pegando ônibus, metrô lotado para o trabalho, voltou. E ainda no sábado, que ele podia estar com a família dele, ele agora viajou lá não sei para onde, porque ele vai apresentar. Você não vai impressionar Deus com isso. Não é o sacrifício que você faz, querendo, não vai impressionar Deus. O que impressiona Deus, diz a Bíblia, é um coração quebrantado. Isso Deus não resiste. Ele não resiste um coração quebrantado. É isso que impressiona ele. E onde está o quebrantamento do coração? Está nessa dependência de Deus, nessa desconfiança do próprio eu. Então tome cuidado, o texto é claro dizendo, quando formos forçados a viajar no sábado, é o extremo ser forçado a viajar no sábado. Vamos tomar todas as medidas possíveis, inclusive a que fala para evitar companhia de pessoas que não são crentes, porque às vezes isso aqui, irmão, me chamou muita atenção. Porque Jesus usava esses recursos, né? Ele sentava, conversava com as pessoas, diz o livro A Ciência do Bom Viver, que ele falava de coisas do interesse deles, aceitava o convite às festas romanas, dos romanos, dos líderes romanos, né? Os generais, as coisas todas, e ali ele conversava de coisas do interesse dele, depois trazia. A orientação é que se no sábado você precisar viajar, evite, está dizendo aqui, olha, evitar a companhia daqueles que despertariam nossa atenção para questões mundanas. E às vezes é lamentável, a gente às vezes até pega uma carona com alguém, todo mundo da igreja começa falando coisas sem sentido, que não glorifica a Deus. Precisamos urgentemente de uma reforma em relação à observância do sábado. E é para isso que Deus trouxe essa lição para nós. Já que o irmão Uziel já introduziu também a questão do falar, né? A próxima pergunta, ela aprofunda na questão do falar e também pensar. Pergunta C, e quanto às nossas palavras e pensamentos? O Isaías, através de Isaías, Deus disse, né? Se desviares o teu pé de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamar esse dia deleitoso e digno de honra, e honrares, não falando as tuas próprias palavras, não tendo os teus próprios pensamentos, né?
E aqui ele traz várias coisas que você não pode fazer no sábado. Então a gente tem que vigiar as nossas palavras. E aqui também, irmão, eu já fiz isso, o pessoal que está me ouvindo aí sabe. Tem amigo que está assistindo agora que sabe, às vezes a gente acaba conversando coisas que não glorificam a Deus. Então vamos vigiar isso. Por isso que a igreja primitiva tem um ponto muito importante aqui, que eles estavam no templo e de casa em casa, partindo pão, tendo aquele momento social ali. Imagina na quinta-feira, você vai fazer o culto com o irmão, aí você conversa sobre a tua empresa, sobre o carro novo que você comprou, sobre a tua promoção no emprego, desse testemunho todo. Mas o sábado, meu irmão, não é o dia para você desfilar e dizer, olha que coisa bonita, isso aí foi Deus que me deu. Parece até que é uma coisa boa, né? Mas não é lugar, não é o momento. Mostra isso na quinta-feira, na quarta-feira, mas no sábado, vamos trazer a realidade desse santo dia e vamos vigiar os nossos pensamentos. Muito bem. Então, neste terceiro tópico, aprendemos sobre questões relacionadas à vida secular. O trabalho braçal, viagens, pensamentos, palavras, tudo isso nós precisamos cuidar, para que não venhamos a desrespeitar esse mandamento de Deus. Não porque Deus ficará muito ferido, mas porque nós mesmos não desfrutaremos da bênção que Deus quer partilhar conosco. Aquele dia todo especial que era para estarmos em deleite com Deus, se começarmos a pensar nas contas que temos para pagar, se começarmos a pensar no carnê que precisa ser liquidado, né, as prestações, né, irmão Zé? Se começarmos a pensar nessas coisas, aquele tempo de deleite, como é que fica? Fica comprometido. Então Deus, Ele quer nos educar, quer nos instruir, para que nós possamos descansar nele por 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol, confiando nele, compartilhando com os irmãos coisas que realmente têm a ver com a fé que nos enche o coração, ou pelo menos deveria encher o nosso coração, e dessa forma guardar, né, observar esse mandamento, conforme o Senhor realmente requer de todos nós. Amém?